Olá, bem-vindos a mais uma Marketeer Talk. A nossa é uma agência criativa, fundada em 2008 e assumem-se como uma das maiores agências nacionais independentes. Não negam um bom desafio e estão sempre prontos para inovar. Privilegiam o espírito de equipa, em que todos são convidados a fazer parte de uma grande missão, preparam-se para um reposicionamento da marca e uma nova etapa da agência. São hoje nossos convidados os três sócios: Nuno Cardoso, Creative Partner, Duarte Durão, Managing Partner e Vasco Teixeira Pinto, Digital Partner. Temos também connosco a Glória, a mascote da agência, que vai ajudar-nos a conhecer um pouco melhor a nossa. Bem-vindos. Duarte, se calhar começava pelo Duarte, precisamente. Se calhar, antes de apresentarmos a nossa, começamos a falar da vossa relação. Afinal, quem é quem e quais são as funções de cada um na nossa? Como foi dito na introdução, o Nuno tem a parte criativa, o Vasco tem esta sua responsabilidade do digital e eu tenho mais a gestão geral e organização da empresa e serviço a cliente. Na prática, na gestão da empresa, todos participamos, os três, e temos visões diferentes e formas de pensar diferentes, mas que acabam por se equilibrar e se complementar. E acho que uma relação a três funciona melhor do que uma relação a dois. Não tem só um lado e outro, tem o terceiro ainda, que conjuga os três. Nuno, desde 2008, que foi quando vocês foram fundados, muita coisa mudou, acredito eu. Como é que definem hoje em dia a nossa? Nós começámos em 2008 e vamos entrar no 15º ano. E a agência, obviamente, que é muito diferente do que era. Começámos 4 pessoas, 100 clientes, completamente a pensar como seria essa aventura. Relembro só que começámos e uma semana depois o Lehman Brothers caiu, começámos em plena crise, portanto, entretanto Portugal atravessou imensas crises, mas hoje em dia a nossa, pode-se dizer que é um caso de sucesso, uma empresa 100% portuguesa, independente, que tem mais de 60 pessoas a trabalhar e que ao longo destes 15 anos trabalhou praticamente marcas de todos os setores, de todas as indústrias e que tem sido ótima experiência conseguir levar os objetivos dos clientes onde nós queremos e onde eles querem também. Às vezes são precisamente as crises que trazem maiores oportunidades. E a nossa tem sido, eu acho que nós temos sido beneficiados com isso, ou seja, pela nossa característica de resiliência, que é uma palavra que está muito na moda agora, e competitividade e foco muito no negócio e na criatividade, nós temos sido muitas vezes escolhidos, nós somos muito fortes em new business, gostamos de fazer concursos, porque é uma forma de nos testarmos e de verificarmos que a nossa estratégia, a nossa criatividade se torna eficaz. Somos também reconhecidos por conseguirmos as ideias que apresentamos normalmente em pitch são aquelas que vão para a rua, ao contrário do que é normal. Criatividade podia ser realmente a vossa assinatura. Calculo que o digital também tenha trazido muitas oportunidades e desde o início que a nossa se apresentou com o digital integrado. Vasco, hoje em dia, em que formatos e áreas é que atuam? Que tipo de serviços é que estão a disponibilizar? A nossa apresenta-se como uma agência criativa 360. É verdade que o digital está desde a sua fundação. Aliás, foi sempre uma visão do Nuno e do Duarte em perceber que não iriam existir duas agências nos mercados. Isto, de alguma forma, ia ter de se juntar. Mas, voltando um bocadinho atrás, sendo a criatividade o nosso core e sendo a criatividade o que está no seio do nosso trabalho, o digital acaba por fazer parte de um pensamento já, de alguma forma, integrado. Isso tem vindo a crescer, por um lado, mais especializado nas áreas mais técnicas, por outro lado, de forma mais natural no pensamento criativo e nas ideias que lançamos para a rua. Isso faz com que o nosso portfólio de serviços tenha vindo a aumentar e podemos hoje em dia dizer que temos a área de estratégia, temos a área de publicidade, temos a área de digital que se divide depois em social media, em marketing digital propriamente dito, temos a área de branding e de marca e também da ativação e eventos. Como já falámos, e às vezes as alturas de crise é de facto de onde surgem as grandes oportunidades, passámos também agora recentemente por um período conturbado, ainda lá estamos, certamente, e que levou a uma verdadeira mudança de paradigma. Nesse sentido, 2022 também parece ser um ano de transformação e reposicionamento para a agência. É assim, Nuno? É uma reafirmação dos nossos princípios. A nossa sempre foi reconhecida por ter uma forte cultura interna, por nós pormos as pessoas em primeiro lugar,
Obviamente que o trabalho é muito importante, mas temos uma forte cultura de trabalho e de proximidade, e a pandemia trouxe um afastamento que para a criatividade não é bom. Todos nós sabemos que a criatividade precisa de diálogo, precisa de estímulos, precisa de partilha, e que se estivermos isolados em nossa casa, no conforto da nossa casa, isso acaba por ter um impacto na criatividade produzida. E, portanto, esta reafirmação, mais do que um reposicionamento, é uma tentativa de nós nos mantermos unidos e próximos, porque podemos pensar até de vez em quando que é muito confortável ficar uma semana seguida em casa, mas isso depois, a médio prazo, vai ter um impacto grande na criação de ideias, na questão social, na ligação, inclusivamente, no sentimento de pertença. Isso para nós é fundamental. Portanto, nós estamos aqui a viver este equilíbrio. Acho que ninguém sabe muito bem como é que deve ser feito, porque não há benchmarking em relação ao que nós estamos a viver. Isso também é um lado mais desafiante e estimulante ao mesmo tempo, mas eu creio que as empresas que estão ligadas às áreas criativas têm que tentar agregar-se e juntar-se, porque isso é fundamental para termos melhores resultados. Duarte, há pouco o Vasco já tinha falado um pouco das áreas onde estão a atuar, mas acredito que esperem crescer em áreas específicas nos próximos anos. Quais é que são? A nossa tem a dimensão para nós ideal, uma dimensão que nos permite ter pessoas muito competentes em cada uma das áreas de especialidade em que estamos, e não queremos crescer mais desta dimensão. A casa até nos ajuda a ser aqui quase algo que nos limita. Pretendemos crescer, sim, complementando com áreas de atuação que sejam complementares ao que nós já temos atualmente. E aí temos o digital e o marketing digital, particularmente a área de performance, que é uma área que nós atualmente não estamos, mas que temos bastante procura e que entendemos que é relevante. Estamos também, o Web 3.0, estamos a investir numa parte mais de 3D e que também já temos alguns projetos nessa área, feitos para Portugal e para fora de Portugal. E, portanto, estamos assim a olhar para áreas um bocadinho à volta, e temos a área de eventos e ativação, que já hoje em dia já tem para aí 3 anos na nossa e que está a correr bem, e deu origem a uma empresa satélite que se chama Mossa. Querem falar sobre a Mossa? Falamos um bocadinho, o Vasco fala. Neste seguimento, podemos falar assim, a Mossa nasce em pré-pandemia, muito próximo da pandemia. Portanto, sem saber que ia haver uma pandemia? Nós já sabíamos. Desconfiávamos que ia haver uma pandemia, por isso é que abrimos uma empresa de ativação e eventos. E lá está, é mais uma empresa que criamos numa crise. Qual foi aqui a nossa sorte? Estava a começar, a estrutura era pequena, portanto muito fácil de gerir no período de pandemia, e entrámos naquilo que é a ativação digital. E, portanto, a pandemia foi levada dessa forma, permitiu-nos construir uma equipa sólida e preparar o terreno para a reabertura. E que foi o que aconteceu o ano passado. Consideramos que foi um ano bom, mas este ano tem sido, com a abertura de festivais, com tudo mais, tem sido um ano em que duplicámos o que para nós já tinha sido bom em 2021. E, portanto, aposta ganha, ou seja, nós temos este sentido de experimentalismo e de acreditar que conseguimos criar coisas boas. E foi este o caso, como foi dito, foi uma área de negócio que se torna numa empresa independente, e que está a crescer a olhos vistos e a fazer um ótimo trabalho, um excelente trabalho nesta área que é a ativação e eventos no nosso país. Portanto. A fazer moça nos eventos. Vocês, entretanto, e esta capacidade de integrarem o digital trouxe-vos também já algumas distinções, como a melhor agência criativa a integrar o digital pela Scopen. Nuno, o que é que podemos dizer, porque é que acham que foram considerados realmente a melhor agência criativa a integrar o digital? Não faço a mínima ideia. Não, estou a brincar. A nossa sempre se revelou, e isso acho que está aqui um bocadinho no ADN da agência, como o Vasco já disse há pouco, uma agência super experimentalista e que gosta de fazer coisas diferentes e originais. E, portanto, temos a sorte, ou eu digo que é a sorte, de ter clientes que muitas vezes não têm budgets astronómicos e, portanto, que obriga-nos a ser mais criativos até na forma de comunicar. O clássico low budget, high impact que os clientes tanto gostam, nós somos nesse aspecto super relevantes e conseguimos construir ideias muitas vezes disruptivas, muito impactantes, com
de forma pouco habitual. E nesse aspecto o digital tem um papel preponderante. E, portanto, nós, que neste caso o Duarte e eu, que vimos da área mais tradicional da publicidade, da TV, do rádio, do outdoor, da imprensa, acabámos por, juntamente com o Vasco, criar aqui uma simbiose perfeita entre o tradicional e o digital, que nos tem trazido imensos prémios, seja reconhecimento como melhor agência em experiências de marca, seja como melhor agência digital do ano. E isso para nós é um prazer, poder receber distinções e reconhecimentos em áreas tão diferentes, mostra muito da versatilidade que temos. Estava só de acrescentar aqui um ponto, que é este prémio, ou este reconhecimento do estudo da Scopen é feito pelos maiores anunciantes nacionais. E eu acredito, e as perguntas que lhes foram feitas não têm só a ver com a ideia, que os prémios ganhos em ideias que são também elas digitais, tem também a ver, em parte, com o processo. E quando se diz integrar o digital, tem muito a ver com algo que nós temos internamente, que é, como fazemos isto desde o início, é simples que uma campanha que passa pela produção para meios, que passa por produção de materiais, que as coisas fluam de uma forma um bocadinho diferente de alguém que, de repente, tem de fazer digital ou alguém que só faz digital e que, de repente, tem de fazer criatividade. E, portanto, isso também é um ponto importante de referir e que eu acho que o estudo vem realçar, que tem mais, não tanto com a ideia, mas com o processo de integração digital dentro de uma agência, que isso também é um ponto e é uma luta que muita gente tem, nós também o tivemos, e é bastante relevante. Torna-se tudo muito mais orgânico, não é? Tudo complementar. Vasco, ia novamente a si, porque, entretanto, dizem vocês, algures na vossa comunicação, que uma marca hoje em dia precisa mais do que um bom anúncio de televisão. Ora bem, com tantos canais online e offline, como estávamos a falar, à disposição, como é que entendem este desafio, para além da televisão? A verdade é que as marcas podem só precisar também do anúncio de televisão, e aquilo que nós acabamos por nos definir como problem solvers, no sentido que temos de perceber qual é o problema que estamos a tentar resolver e qual é a melhor solução. E, portanto, pode ser um bom filme de televisão que resolve. Temos um caso que saiu hoje, o John Lewis, todos os anos, impacta o mundo inteiro, onde não tem sequer operação comercial, impacta com um vídeo, que é o vídeo de Natal, e, portanto, ou com o filme de televisão de Natal. E, portanto, isso pode acontecer. Agora, quando trabalhamos no nosso mercado, e trabalhamos para as marcas que atuam no nosso mercado, provavelmente não chega. O que temos de pensar a palavra é integração. É a integração dos diversos meios, como falou, que são cada vez mais e cada vez mais especializados, e, portanto, temos de perceber o que é que nos serve melhor a nós na nossa solução. E, a partir daí, podemos até ter mensagens e formas completamente diferentes para uma mesma campanha, dependendo dos meios. Portanto, acho que é saber integrar, saber questionar aquilo que nos chega, para apresentar aquilo que é a melhor solução para aquele momento, para aquela marca. E em que setores é que tem sentido mais esta necessidade de aposta na criatividade e nas ideias disruptivas que tanto vos caracterizam? Todos. Não há nenhum setor que não precise de boas ideias e de ideias diferentes. Todos precisamos de criatividade. E em todos os setores, não é só na comunicação. E uma vez que vocês têm trabalhado em diversos setores, entre marcas nacionais e internacionais, e muitos destes clientes estão convosco há muitos anos, o que é que, Duarte, quais é que consideram ser os pontos-chave desta relação de confiança com os clientes? Acho que a confiança é um conceito muito abrangente. A confiança resulta de muitas variáveis. Resulta do nosso compromisso, do nosso envolvimento com essas pessoas, com essas marcas. Resulta da nossa entrega, ou seja, da nossa capacidade de resposta, da qualidade do que nós fazemos, das ideias, da qualidade das ideias, da qualidade do serviço, da capacidade de resposta. São muitos fatores. O que eu acho que é o ponto mais importante é só com confiança é que nós construímos boas ideias. É preciso ter uma boa relação para gerar boas ideias. Acho que esse é o ponto mais importante deste tema da confiança. E nós vemos muito isso com relações sólidas, com Summersby, que trabalhamos há quase 10 anos, com a Minipreço, que trabalhamos também há cerca de 10 anos, que nos permite fazer um trabalho um bocadinho mais criativo, arriscar e ter a confiança do cliente para também dar esses passos de risco. Acredito que essa confiança e esse arriscar tenha a ver com alguns dos vossos trabalhos. Lembro-me do Cu de Judas, do Valor T ou do Preço da Realidade no Minipreço.
Nuno, como é que conseguem ter outputs tão diferentes saídos da mesma agência? Eu acho que nós gostamos muito do que fazemos e gostamos muito de criatividade e gostamos muito de pensar de forma diferente. E esses 3 casos que fala são realmente 3 marcas completamente diferentes e que trouxeram desafios também diferentes e que atingiram os objetivos. O que o de Judas foi um caso de sucesso enorme, porque todos os objetivos foram atingidos com um investimento mínimo. O caso do Mini Preço também. Quase que eu poderia dizer que nós somos bons a trabalhar quando não há muito dinheiro envolvido. Mas espero que nenhum cliente esteja a ouvir isto, portanto... Mas eu acredito muito que é a nossa forma de pensar e é o nosso gostarmos de fazer coisas diferentes. Isso é o que nos distingue. Eu acrescentava que isto acontece quando nos focamos na criatividade e não no output. E isto é importante. Ou seja, a nossa não é a agência que faz filmes, não é a agência que faz digital, não é a agência de social media, não é a agência que faz marcas ou que cria marcas. A nossa é a agência criativa. E isso é fundamental, porque o output é aquilo, mais uma vez, que a marca precisar em determinado momento. E daí termos um portfólio tão diversificado de ideias premiadas, não premiadas, na rua, nos diversos meios. Falámos aqui, precisamente, Vasco, do mercado nacional, mas vocês também já têm projetos no mercado internacional. Como é que olham para ele e onde é que poderemos encontrar mais serviços vossos internacionalmente? O internacional, para nós, surgiu de forma bastante orgânica e natural, ou seja, aquela questão que alguém viu, alguém foi para lá, trabalhar para fora e recomendou, entramos em pitch, ganhámos e começámos a trabalhar. Isto já aconteceu há alguns anos, nomeadamente na altura para a Dinamarca, e depois o que sentimos é que há serviços muito mais fáceis de vender para fora do que outros. Temos o caso de campanhas publicitárias, não estando e não conhecendo a cultura, torna-se mais difícil. Outro tipo de serviços, como criação de marca, como mesmo social media, numa vertente mais de performance do que de awareness, e o digital como um todo, torna-se mais fácil. Isso tem vindo a acontecer exatamente por recomendação, por boca a boca. E neste momento já trabalhamos, já fizemos projetos e estamos a fazer Alemanha, Dubai, Suíça, e portanto as coisas acontecem naturalmente. O pós-pandemia traz-nos também uma vantagem enorme a nós e ao mercado, que é, de repente, foram ultrapassadas inúmeras barreiras de distância com a digitalização da forma de trabalhar, com o trabalho remoto, e isso faz com que não seja obrigatório ter uma sede num país para operar nesse país, pelo menos na nossa área. E, portanto, isso abriu um bocadinho de portas à internacionalização e tornou a coisa mais fácil e mais simples. Posso só complementar? Portugal também, neste momento, tem uma imagem diferente, externa, e isso também para nós é vantajoso. É muito mais justificável uma empresa de fora contratar, neste momento, uma agência criativa em Lisboa, uma Lisboa super cosmopolita, com esta luz maravilhosa. Sim, e portanto isso para nós também é um ponto muito importante, que é conseguimos valorizar a criatividade portuguesa e conseguimos ir lá para fora desta forma. Sim, o nosso setor está valorizado lá fora. Certo. E temos de aproveitar essa... Claro. Aproveitar a crise mais uma vez. Duarte, relativamente ao futuro, o que é que podemos esperar da nossa? Quais é que são os principais desafios que irão enfrentar, que pensam que irão enfrentar? Como é que vai correr o futuro da nossa? Futurologia é uma coisa complicada e nós, ao longo da nossa história, temos claramente comprovado que é difícil fazer grandes planos, e nós também não somos propriamente grandes planeadores, assim. Fala por ti. No imediato temos um desafio concreto que já estamos a viver, que resulta também do contexto económico internacional e que põe aqui uma pressão muito grande, no contexto inflacionista, as taxas de juros, etc., nas pessoas. Que nós também temos, pós-pandemia, houve muitas mudanças até de vocação, pessoas que quiseram mudar a uma rotação muito maior do que estávamos habituados. Portanto, esse desafio concreto é um desafio que já o estamos a viver e se calhar é aquilo que mais nos desafia e que 23 será certamente também... E é um tema até do país, não é? Nós vemos as pessoas, os jovens, a formarem-se e a saírem, porque têm condições diferentes lá fora. E isso
preocupa-nos muito porque sentimos, como indústria, num todo, que se calhar não estamos a conseguir atrair tão boas pessoas como já conseguimos no passado. Portanto, aí nós estamos muito numa de conseguir chegar às pessoas mais novas, conseguir transmitir esta paixão que nós temos pelo aquilo que fazemos e conseguir também condições para que eles tenham uma boa vida, que nós não acreditamos que não há boas ideias sem uma boa vida. E, portanto, nós temos que conseguir dar às pessoas que aqui estão connosco e que trabalham na nossa, boas condições para que elas criem bem. Nós acabamos, isto é bastante injusto para as agências no geral, porque nós acabamos por estar a concorrer com empresas internacionais ao nível do recrutamento, mas não podemos concorrer com eles ao nível dos clientes. Ou seja, nós temos os nossos clientes do nosso mercado, em Portugal, mas as empresas que têm clientes e que estão sediadas lá fora estão a recrutar as nossas pessoas locais. E, portanto, isto é altamente injusto. Não é? Portanto, esse é o mega desafio que não somos nós agências que vamos conseguir resolver. Atenção, portanto, mas precisamos de ajuda de alguém para o fazer. Porque senão não conseguimos dar as condições necessárias a terem uma boa vida e a terem a liberdade de pensamento para poder criar. Nuno, se tivessem que dizer numa frase qual o propósito ou a grande missão da nossa, qual seria? A nossa está hoje num estado de maturidade que não estava no início. E eu acho que esta oportunidade é também nós trazermos a forma de estar da nossa honestidade, a nossa confiança, a nossa paixão até, e a nossa capacidade de inspiração para fora do negócio apenas da comunicação. Nós gostávamos que Portugal começasse, ou pelo menos explodisse do ponto de vista de valorização da criatividade. Nós temos tendência a não valorizar a criatividade e a originalidade, seja em todos os setores. Relembro que nós, os programas de televisão que temos cá são cópias do que é importado de fora. A nossa ponte sobre o Tejo é uma cópia do que é a ponte de São Francisco. Portanto, nós em Portugal não valorizamos e não apreciamos o que é diferente e original. E nós, enquanto país, que não temos petróleo, não temos diamantes, não temos ouro, temos reduzidos recursos naturais, devemos apostar talvez naquele que é o principal recurso natural de Portugal, que é a criatividade. E, portanto, nós queremos estimular e ser um exemplo e ajudar Portugal a valorizar mais a criatividade através de diferentes formas que estão preparadas nos próximos tempos, e queremos sair um bocadinho do nosso casulo da comunicação e poder estimular várias áreas de negócio e vários setores que estão à nossa volta, e esperamos que os próximos 5 anos tragam uma nossa mais aberta a outros setores de atividade e que possamos inspirar os portugueses a serem um bocadinho mais criativos e a cuidarem da criatividade nacional, porque existe e é muita. E seguimos todos juntos nesta missão com a Glória. Contamos consigo para uma próxima Marketeer Talk.